Shalom, shalom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Yeshiva Ger. Você ainda não está inscrito no canal, você ainda não está inscrita no canal, então dá uma pequena pausa, se inscreve, deixa o seu like, você não gasta 1,5 segundo para fazer isso, e você não sabe o quanto é importante para o canal essa ação. Aproveite e já deixa o sininho das notificações ativado para você receber todas as notificações quando sair vídeo aqui no canal, tá certo? Estou gravando este abençoado e amado shiur às 15h58 do dia 7 de novembro de 2025. É a nossa segunda aula do módulo 2 do sagrado e abençoado curso de Benei Noach. E eu quero começar este shiur agradecendo infinitamente do fundo do meu coração aos irmãos, tá? Aos alunos, a querida irmã Regina de Oliveira e ao querido irmão Fernando Maciel pelo apoio dado ao canal, tá bom? Pela contribuição. Que Hashem abençoe vocês grandemente, que Hashem multiplique inúmeras bênçãos na vida de vocês. Vocês não imaginam o quanto é importante, o quanto esse projeto vai se fortalecendo para cada ação igual a de vocês. Baruch Hashem, que Hashem abençoe vocês grandemente. E nós temos pergunta de um novo irmão, de um novo aluno que deixou no módulo 1, certo? E é uma pergunta que já foi feita anteriormente por outro irmão, mas é sempre bom a gente recapitular, a gente rever alguns conceitos, sempre acrescentando novos, tá certo? Então eu vou ler aqui a pergunta que ele nos deixou, tá certo? O irmão que nos deixou a pergunta é do canal Revendo a Vida 4550, tá certo? Ele fala o seguinte, ó. Tenho uma dúvida sobre a celebração do Shabat. Como fazemos? E a Abdalá? Tem alguma restrição em relação a isto? Como fazemos? Enviando a pergunta com atraso, mas é que eu comecei no canal recentemente. Gratidão. Shalom, querido irmão e aluno, que a luz do Criador ilumine seu caminho e torne seu interesse em honrar o Shabat uma fonte de bênção infinita para a sua vida. Sua pergunta é fundamental e demonstra um coração que anseia por se conectar com a santidade no tempo. Não há atraso, entre aspas, na busca pela verdade, tá? Todo momento é oportuno quando a alma desperta. Agradeço profundamente por sua confiança. Vamos esclarecer isso com grande cuidado, amor e, acima de tudo, fidelidade à verdade revelada na Torá. Então, a visão da tradição sagrada para o Benei Noach sobre o Shabat. Esta é uma das questões mais importantes e, por vezes, mal compreendidas. A resposta da tradição judaica, baseada no Talmud e nos códigos de lei, é clara e cheia de sabedoria divina. Um Ben Noach, filho de Noé, tem a proibição de guardar o Shabat da maneira como um judeu guarda. Por quê? O Shabat é um sinal eterno entre Deus e o povo judeu. Está em Shemot, Êxodo 31, 16, 17. É um matrimônio espiritual único, uma aliança de identidade. Assim como seria estranho um convidado vestir as vestes nupciais do noivo em um casamento, né? É espiritualmente inadequado um não-judeu justo tomar para si o sinal distintivo do pacto judaico, tá certo? No entanto, e isto é maravilhoso, isto não significa que você não possa honrar e se conectar com a santidade do Shabat. Pelo contrário, existem caminhos lindos, poderosos e permitidos para você fazer isso, tá? Então, como um Ben Noach pode honrar o Shabat, o caminho que é permitido e abençoado?
O seu papel, querido irmão, não é guardar o Shabat no sentido de abstinência de trabalho, mas reconhecê-lo e celebrá-lo como um presente divino para a humanidade e um testemunho da criação. Primeiro, ceder a ordem recomendado para o Ben Noach. Preparação, sexta-feira. Prepare uma refeição especial, tome um banho e vista roupas limpas. Esta preparação física é um reflexo de uma preparação espiritual, mostrando que você está distinguindo este dia, tá bom? Acendimento de velas. Você pode e é bom acender uma vela antes do pôr do sol na sexta-feira. No entanto, sua kavaná, sua intenção é diferente. Enquanto a judia diz a bênção e nos ordenou acender as velas do Shabat, a sua intenção deve ser em honra ao sagrado, bendito seja o Criador do céu e da terra, que santificou o sétimo dia e o deu a Israel como um sinal de sua aliança. Você está louvando a Deus pelo Shabat, não o guardando como um mandamento para si, tá? O Kiddush, a santificação. Você pode fazer um Kiddush. Recite o primeiro capítulo de Bereshit, Gênesis, que relata a criação, sobre uma taça de vinho ou um suco de uva. Você pode dizer em seu idioma mesmo: bendito sejas tu, eterno nosso Rei. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, Criador do fruto da videira. Em honra ao Shabat sagrado que Deus deu a Israel, seu povo amado, como um sinal da criação e da aliança. Aí você bebe o vinho. Esse ato é um reconhecimento público da soberania de Deus como Criador. Refeição festiva e estudo. Faça sua refeição com alegria. Cantar canções a Deus, Zemirot, em qualquer idioma é lindo. Use esse tempo para estudar as 7 leis noaíticas, o relato da criação ou os salmos. O trabalho. Um Ben Noach pode realizar atividades que para um judeu seriam um trabalho, como acender fogo, dirigir, cozinhar. Isso não é um pecado para você. A proibição de realizar estas atividades é parte do pacto específico do Shabat que pertence a Israel. Você deve viver sua vida normal, mas pode escolher por vontade própria e não por obrigação. Abster-se de trabalhos pesados ou desnecessários para poder se dedicar mais à espiritualidade. Vamos falar um pouquinho, respondendo a sua pergunta ainda, sobre a Havdalah, a cerimônia de separação. A Havdalah é o ritual que marca a transição do Shabat para os dias comuns. Ela enfatiza a separação entre o sagrado e o profano. Então, resposta: sim, um Ben Noach pode e deve fazer uma Havdalah. Por quê? Porque a Havdalah é, acima de tudo, um reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as esferas, sobre o tempo, sagrado e profano, sobre a luz, o fogo e sobre a própria diferença entre as coisas, tá? É um ato de fé que declara: Deus não é apenas o Senhor do Shabat, mas também do resto da semana. Então, como que você pode fazer aí a Havdalah do Ben Noach, né? Então, após o pôr do sol do sábado, você pode preparar uma taça de vinho, uma vela, pode ser uma vela comum, especiarias aromáticas, canela, cravo, etc. Você pode segurar a taça e recitar: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, Criador do fruto da videira. Pegue as especiarias e cheire-as, recitando: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, Criador de diversos tipos de especiarias. Olhe para a chama da vela, você não precisa fazer a bênção complexa sobre o fogo, como os judeus fazem. E reflita sobre a luz que Deus criou para iluminar o mundo. Você pode dizer: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, Criador das luzes do fogo. E finalize bebendo o vinho.
Sua Avdalá será um ato poderoso de consagração de sua semana comum ao serviço do Criador. Então, concluindo, meu querido e amado irmão, o Eterno, em sua infinita sabedoria, designou um caminho de santidade para o povo judeu, as 613 mitzvot, e um caminho de retidão para a humanidade, as 7 leis noaíticas. Honrar o Shabat como um bem Noach, reconhecendo-o, celebrando sua essência e fazendo Avdalá, é um ato de profunda sabedoria e um serviço elevadíssimo a Deus. Você não é um menos por não guardar o Shabat como um judeu. Você é um mais por cumprir perfeitamente o papel sublime que Deus designou para você no concerto do nosso mundo. Com muita brahot, bênçãos para que seu caminho seja repleto de luz, clareza e alegria no serviço ao Criador, seu moré irmão no caminho da verdade. Vamos agora, após respondermos aí a pergunta do nosso querido e amado irmão, perceba que, embora eu já tenha respondido essa mesma pergunta para outro irmão do canal, essa pergunta teve um acréscimo. E então nós acabamos fazendo aí uma revisão com acréscimos de informações, tá certo? É sempre bom a gente fazer revisões de algumas perguntas que são importantes e que são dúvidas que pairam aí na cabeça de vocês, certo? E eu acredito que essa explicação de hoje ela foi até um complemento a mais à pergunta do outro irmão que já tinha feito em vídeos anteriores, tá bom? Então vamos começar nossa sagrada e abençoada aula número 2 do nosso curso de Ben Noach, módulo 2. Então, na última aula nós exploramos os diferentes nomes de Deus, como Hashem e Elohim. Isso pode ter levantado uma questão. Se existem tantos nomes e atributos, será que estamos falando de um Deus dividido? A resposta judaica é um não absoluto e revolucionário. Hoje vamos mergulhar no conceito mais fundamental de toda a fé judaica, a unidade absoluta de Deus. Mas prepare-se, porque Hashem Echad, Deus é um, vai muito, mas muito além da simples ideia de monoteísmo que você conhece. É uma visão que transforma completamente a maneira como enxergamos a realidade. Para desvendar esse conceito, nossa jornada vai ter 3 partes. Primeiro, vamos ver a diferença crucial entre o monoteísmo comum e a unidade absoluta do judaísmo. Segundo, vamos decifrar o que significa na prática que Deus é um de uma forma que não é numérica, tá? E por fim, o mais importante, como nossa verdade metafísica nos conecta com tudo que existe. E qual é o papel de um Ben Noach nesse quadro? Então vamos começar pela diferença entre monoteísmo e unidade absoluta. A ideia central aqui é poderosa. O monoteísmo comum afirma que há um único Deus. O judaísmo afirma que só existe Deus. O monoteísmo padrão é como dizer que há apenas um rei no palácio. O judaísmo vai além. Diz que o palácio, os súditos, o ar que respiramos, tudo é uma expressão do único rei. Não há uma realidade. Deus é uma realidade mundo. Há apenas Deus e o mundo é uma expressão de sua vontade, momentaneamente sustentada em existência. Outras crenças monoteístas veem Deus como ser mais poderoso dentro da realidade. O judaísmo entende que Deus é a própria realidade última, a fonte e a substância de tudo. Pense em um sonho. Dentro do sonho existem muitas coisas, pessoas, lugares, sons, mas a verdade fundamental é que tudo, absolutamente tudo no sonho é uma projeção de uma única mente. Hashem Echad é semelhante.
Tudo que percebemos são sonhos, entre aspas, na mente infinita de Deus. A existência independente do mundo é uma ilusão necessária. O Rambam, em suas leis dos fundamentos da Torá, começa estabelecendo este princípio como a base de tudo. E o Shema, a declaração central da fé judaica, não diz há um Deus, mas sim ouve Israel. Hashem é nosso Deus. Hashem é um. Agora precisamos entender o que significa um, se não é um número. A ideia aqui é a unidade de Deus, é única, singular e indivisível. É a negação de qualquer pluralidade ou dualidade na fonte. Quando dizemos que uma equipe é uma, estamos juntando partes diferentes. Quando dizemos que Deus é um, estamos dizendo que ele é absolutamente simples, sem partes, sem composição. Não há em Deus uma parte bondosa e outra justa. Seus atributos que percebemos como múltiplos, misericórdia, justiça, são na verdade expressões de uma essência única e absolutamente simples. Isso também significa que não há dualidade, não existe Deus versus o mal. O mal como entidade independente não existe. É uma ausência, uma deficiência, mas não uma força em pé de igualdade com o Criador. É como a luz do sol, ela é uma só. Quando passa por um prisma, vemos cores diferentes, azul, vermelho, amarelo. As cores não são partes da luz, são expressões da mesma luz, branca, pura, vista através de um filtro. Da mesma forma, os atributos de Deus que estudamos na aula passada são cores da essência una, percebidas por nós através do prisma da criação. Este conceito de unidade simples é detalhado por grandes filósofos como Rabi Hudá Halevi em seu livro O Kuzari. E isso nos leva à nossa parte nisso tudo, nossa conexão com a unidade, o papel do Ben Noach. A ideia central é que reconhecer a unidade de Deus é a nossa missão primordial. É o ato de perceber a realidade verdadeira por trás da aparente fragmentação do mundo. Se tudo é uma expressão de Deus, então nossa tarefa espiritual principal é reconhecer essa unidade em tudo o que fazemos. Para um judeu, isso se expressa através dos 613 mandamentos. Para um Ben Noach, isso se expressa através do cumprimento das 7 leis de Noé e de uma vida ética. Cada vez que você evita a idolatria, você está afirmando que não há outro poder além dele. Cada vez que você pratica justiça, você está alinhando o mundo com a vontade única. Cada ato de bondade é um raio da unidade divina brilhando através de você. Imagine o universo como uma imensa sinfonia. Deus é o compositor, a partitura e a própria vibração do som. Cada criatura é um instrumento. O papel do Ben Noach é tocar sua parte, as 7 leis, em harmonia com a sinfonia geral, reconhecendo que a música bela que emerge não é de um único instrumento, mas da unidade do compositor que se expressa através de todos. O conceito de que a missão humana é unificar o nome de Deus está no cerne da profecia. Ao viver de acordo com a vontade divina revelada para toda a humanidade, o Ben Noach se torna um parceiro ativo em revelar a unidade de Hashem no mundo. Então, recapitulando esta aula transformadora, a unidade de Deus, Hashem Echad, não é sobre ser o número 1, mas sobre ser único. É a compreensão de que toda a realidade emana dele, que sua essência é absolutamente simples e que nossa maior missão é reconhecer e viver de acordo com essa unidade em cada aspecto de nossas vidas. E agora a pergunta para a sua reflexão desta aula. Olhando para o mundo ao seu redor, para a natureza, para as pessoas, para os eventos do seu dia,
Como você pode começar a treinar sua mente para enxergar a unidade subjacente de Deus por trás da aparente diversidade? Na próxima aula daremos um passo crucial para solidificar esses conceitos profundos. Vamos começar a estudar os 13 princípios de fé do Rambam, que são como os pilares que sustentam todo o edifício da fé judaica. Na próxima aula veremos a parte 1 desses princípios. É um conteúdo fundamental que você não pode perder. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar essa jornada. E lembre-se, este conteúdo é educativo e destina-se a Benei Noach. Ele não substitui a orientação de um rabino ortodoxo. Para questões de Halahá e para um processo de conversão, consulte sempre um Beit Din, um tribunal rabínico ortodoxo qualificado. E com isso a gente vai encerrando a aula número 2 do módulo 2. Antes de me despedir de você, eu gostaria de te perguntar: você gosta da mística judaica? Kabbalah, Zohar, desvendar os poderes das letras hebraicas? Você gosta? Você sabia que Ben Noach pode estudar Kabbalah e pode praticar Kabbalah? Não sabia? Então eu vou deixar aqui em cima o link do outro canal que eu tenho, que é o Mistérios da Kabbalah. Eu estou dando 2 cursos maravilhosos lá. Um é o curso de Zohar nível 1 e o outro é o curso do poder do alfabeto hebraico. Assista que você vai gostar, vai valer a pena para o seu crescimento espiritual e para o seu autoconhecimento. Que a Hashem te abençoe grandemente. Até o nosso próximo shiur. Shalom!